Revelado. O incrível motivo que fez as crianças clamarem no celeiro: mamãe, não vá. O calor do sol banhava Campos Verdes em uma luz dourada, enquanto o perfume da terra fresca se misturava ao canto alegre dos pássaros. Luciana, a alma da pequena fazenda herdada de seus pais, caminhava com um sorriso radiante. Com apenas 35 anos, ela era a coluna que sustentava sua família, uma supermãe que acordava antes do sol e ia dormir quando a lua já estava bem alta. Os filhos, Pedro e Ana, eram seu mundo. No entanto, a sombra da insegurança financeira começava a pesar no seu coração. O leite, que antes era garantia de sustento, tinha seu preço despencado e as contas pareciam montar um cerco implacável ao seu redor. Não posso perder a fazenda, não posso perder nossas raízes, pensava Luciana, enquanto seu olhar se perdia nas plantações verdejantes que trouxeram tantos momentos felizes. A ideia de vender a terra do pai a consumia, como um fogo ardente. Essa não era apenas uma questão de dinheiro, era uma questão de lar, de memória. Certa tarde, ela resolveu reunir os filhos no velho celeiro, um espaço que guardava risadas infantis e a essência de sua infância. A luz entrava filtrada entre as tábuas de madeira e, por um momento, tudo parecia perfeito. Mas no fundo, Luciana sabia que o que estava prestes a revelar seria um golpe direto nos corações inocentes de Pedro e Ana. Quando decidiu expor sua triste realidade, viu as expressões de alegria se transformarem em desespero. Mamãe, não vá. As vozes dos filhos ecoaram no celeiro como um lamento angustiado. As lágrimas de Pedro faiscavam sob a luz do sol, e a grandeza de sua fragilidade atingiu Luciana como um soco no estômago. Compreendeu que estava lutando não apenas contra a crise, mas também pelo futuro deles, que não queria ver envolto em desilusão e tristeza. O que realmente importava eram os laços que uniam aqueles três, a força que brota da raiz sólida que era sua casa. A tensão apertou seu peito, mas uma ideia começou a brilhar na escuridão que a envolvia. Ela decidiu lutar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração aquecido pela determinação, Luciana concentrou-se em encontrar alternativas. Foi então que o espírito comunitário de Campos Verdes começou a emergir. Amigos e vizinhos se uniram, formando um laço tão forte que parecia forjar uma armadura ao redor dela. Marcou uma feirinha, onde os produtos da fazenda seriam vendidos. Aumentar a renda seria apenas um aspecto. Ela desejava mais. Queria reacender o amor comunitário que tornava aquela cidade tão especial. À medida que o dia se aproximava, Pedro e Ana, antes perdidos na dor do desencontro, começaram a ver algo além. A cidade se unia, e com isso, o medo que a consumia ia se dissipando. Luciana sentia esperança em seu peito crescer, um sentimento poderoso que parecia prometer mudanças. Ela confrontaria o empresário que pretendia comprar suas terras. Não estavam apenas lutando pela sobrevivência, estavam batalhando por algo muito maior, pela história que desejava continuar escrevendo. Nesse dilema interno, a questão gritava: até onde você iria para proteger o que ama? E, em meio a tudo isso, Luciana sabia que tinha que encontrar a resposta antes que a próxima cena se desenrolasse. O dia da feirinha chegou e Campos Verdes estava em festa. As barracas foram montadas com coragem, repletas de frutas frescas, queijos caseiros e doces feitos à mão. O céu estava claro, como se a própria natureza estivesse torcendo por Luciana. Ela olhava para tudo aquilo com um misto de ansiedade e esperança. O que estava em jogo era muito mais do que dinheiro. Era a essência de um sonho que persistia em se recusar a morrer. Pedro e Ana ajudavam, correndo de um lado para o outro, com sorrisos iluminando seus rostos. A empolgação dos filhos aquecia o coração de Luciana, lembrando-lhe que a força da família era um combustível inabalável. Ela viu seus vizinhos chegarem, trazendo sorrisos e abraços, e um calor acolhedor percorria sua alma. Você vai conseguir, Lu! Gritou Rosa, uma amiga de longa data. O apoio a fazia sentir que não estava sozinha, que o peso era compartilhado. E assim, Luciana começou a vender. Cada litro de leite, cada pedaço de queijo, cada sorriso recebido dos clientes, lhe dava força. Ao mesmo tempo, as vozes de Pedro e Ana, insistindo e fazendo suas primeiras vendas, a impulsionavam. No entanto, enquanto as horas passavam, uma sombra ressurgiu. Uma figura familiar se aproximou. Era o empresário,
aquele que tinha tentado comprar suas terras. Ele se destacou na multidão, um homem com um sorriso que não condizia com a frieza em seus olhos. Luciana sentiu seu coração acelerar. Sabia que precisava enfrentá-lo, mas o medo era palpável. Luciana, você está fazendo um ótimo trabalho aqui, ele disse com uma voz suave, mas havia um tom de desdém. Mas você sabe que isso não é suficiente. A sua fazenda vale muito mais do que isso. Pense no que poderia fazer com o dinheiro. Uma nova vida, um futuro melhor. Um frio percorreu sua espinha. Com um gesto nervoso, ela segurou o colar que sempre usava, um presente de seu pai. Lembrou-se das promessas feitas no passado. Não estava disposta a abrir mão de seu lar por um futuro incerto. Não quero seu dinheiro, respondeu Luciana, esforçando-se para manter a voz firme. Eu quero proteger o que é nosso. Estes produtos representam mais do que lucro, representam nossa história, nossa luta, nosso amor. O empresário arqueou uma sobrancelha, admirado e irritado ao mesmo tempo. Ele olhou para os filhos, ainda ocupados com as vendas, inocentes e cheios de sonhos. Por um instante, Luciana perguntou-se se ele se importava com aqueles rostos. Nesta troca de olhares, a batalha se tornava mais intensa. Assim que ele se afastou, a adrenalina pulsava em suas veias. Ela sabia que a feirinha era uma vitória, um passo firme, mas a luta estava apenas começando. Ao redor, os vizinhos vibravam, mas Luciana sentia uma nuvem escura pairando. Quais seriam os próximos passos? Como continuar a lutar quando a pressão parecia se intensificar? Enquanto lidava com essas dúvidas, Pedro chegou até ela, o rosto suado e os olhos brilhando. Mamãe, vendemos tudo. E as pessoas querem mais. Vamos conseguir. O peito de Luciana se encheu de orgulho e gratidão. Crianças estavam envolvidas na luta, e isso a reanimava. Mas, enquanto eles comemoravam, a sombra do empresário permanecia em sua mente. O desafio estava longe de terminar. O que vem a seguir? Luciana se perguntava, enquanto as luzes do entardecer começavam a se apagar, temperando o céu com tons de laranja e roxo. Era o momento da verdade, e ela sabia que precisaria de todas as suas forças para enfrentar o que estava por vir. A noite desceu sobre Campos Verdes com um manto estrelado, e a feirinha ainda pulsava com a alegria dos moradores. Luciana sentia o coração apertar em seu peito, não pela festa, mas pelas incertezas que se aproximavam como nuvens pesadas. Enquanto ajudava Pedro e Ana a arrumar as últimas mercadorias, olhou para os rostos felizes ao seu redor. Aqueles momentos, mesmo entre as tensões, eram os vinhos que alimentavam sua alma. Mas a sombra do empresário persistia, como uma brisa fria em um dia ensolarado. De repente, ouviu gritos que arranharam sua atenção. Pedro e Ana, com os rostos pálidos e olhares assustados, corriam em direção ao celeiro. Mamãe, vem rápido! Eles estavam frenéticos, e isso fez a adrenalina subir. Calma! O que aconteceu? Luciana seguia os filhos, o batimento do coração acelerando a cada passo. O celeiro era um dos lugares mais sagrados da fazenda, onde tantas memórias estavam guardadas. Mas ao abrir a porta, uma cena desoladora aguardava. Uma mesa coberta de produtos da feirinha estava virada, e as frutas, os queijos e doces espalhados pelo chão. As crianças tremiam, apontando para algo no canto. E ao olhar de perto, viu um grupo de meninos quebrando as garrafas de leite, rindo cruelmente. O espírito de camaradagem que existia na comunidade estava escorrendo pelo chão, misturado com o líquido branco. Saia daqui! Isso não é seu! Gritou Pedro, ainda tentando se posicionar como um protetor, mas as palavras saíram embargadas. Luciana sentiu o sangue ferver. Como alguém poderia ser tão insensível? A fúria pulsava em suas veias, mas ao olhar novamente para seu filho, ela viu que o pânico estava tomando conta dele. Pedro, Ana, fiquem atrás de mim, sussurrou enquanto se aproximava da confusão. Vocês acham que isso é engraçado? Luciana falou, a voz se transformando em firmeza. Isso é o resultado do meu trabalho duro e da luta da nossa família. Os meninos pararam, os sorrisos congelando no rosto. Um deles, mais ousado, cruzou os braços. O que você vai fazer, Luciana? Ninguém aqui quer mais esse lugar de vocês. O empresário vai comprar tudo e será melhor assim. As palavras golpearam Luciana como se fossem facas. Sentiu uma mistura de indignação e dor. A pressão da luta não era apenas contra o empresário frio e calculista, era uma batalha dentro da própria comunidade. O que estava em jogo era a certeza de que qualquer um deles poderia um dia se tornar o alvo da indiferença e do desprezo. Vocês não sabem o que estão fazendo, disse com esforço, tentando domar a emoção que inundava sua voz.
Isso aqui é mais do que produtos. É nossa vida. É o que construímos juntos. A revolta dos meninos começava a desmoronar à medida que a realidade da família de Luciana se impunha. Saia e ajude a limpar isso. Você pode ser melhor do que isso, continuou ela, embora a tensão ainda estivesse no ar. Havia um eco de esperança em suas palavras, um chamado para que as crianças refletissem. A presença dos filhos atrás de Luciana era um convite para que todos reconsiderassem. Mas antes que qualquer coisa pudesse mudar, uma figura entrou no celeiro. Era o empresário, observando tudo com um sorriso sombrio. Seu olhar sobre a cena era um misto de curiosidade e triunfo. Olha só, Luciana. O que você acha que poderia acontecer se essas crianças entendessem que o futuro delas não está aqui, mas nas promessas que eu posso oferecer? O desespero que Luciana sentia foi subitamente substituído por um surto de determinação. Essas crianças são o futuro, e a riqueza que vem de nossas raízes é mais valiosa do que você jamais poderá imaginar. Mas antes que pudesse concluir sua fala, um dos meninos tomou coragem, em meio a lágrimas, exclamou: Mamãe, não vá. Luciana percebeu que ali poderia haver uma mudança, mas antes que aquilo se concretizasse, a figura do empresário se intensificava. O clima naquele celeiro poderia determinar não apenas o destino deles, mas também os sonhos que cada um carregava. E assim, com os filhos ao lado, Luciana respirou fundo. O cerco se fechava, mas ela sabia que a luta estava apenas começando. O que eles precisavam agora era de esperança e resiliência e talvez um plano que pudesse montá-los juntos novamente. As luzes do celeiro iluminaram seus rostos. O que acontecerá a seguir? Luciana estava prestes a descobrir que lutar com as próprias forças era apenas o primeiro passo em uma jornada mais profunda e reveladora. E a pergunta ficava no ar: até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua família e a terra que tanto amava? O clima no celeiro estava pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. Luciana estava dividida entre a determinação de lutar e a dor de ver os filhos aflitos. Ela olhou para o empresário, que sorria triunfante, e sentiu um nó no estômago. Aquele sorriso era a representação exata de tudo o que ela temia. Isso é só um jogo para você, não é? Luciana perguntou, a voz tremendo sob a pressão da emoção. Você não entende o que significa essa terra, essa comunidade. Claro que entendo. Ele respondeu, com um brilho nas sombras dos olhos. Mas a verdade é que o mundo não para ninguém. Se as crianças aqui não perceberem isso, vão ficar para trás. Luciana queria gritar, mas seu coração se apertava ao ver a insegurança nos olhos de Pedro e Ana. Foi então que um dos meninos, o mais ousado do grupo, disse: Marco só está certo. Aqui não tem futuro. Aquelas palavras doíram mais do que qualquer insulto. A fragilidade da esperança daquelas crianças foi quase insuportável. Como alguém tão jovem poderia já ter perdido a fé no próprio lar? Luciana sentiu um impulso de protegê-los, não apenas de Marco, mas do desespero que ameaçava engoli-los. Escutem. Luciana ergueu a voz, chamando a atenção de todos. Vocês acham que o futuro é dado pelo dinheiro? E se eu disser que o verdadeiro valor das coisas nunca esteve nas promessas vazias, mas no que construímos juntos? Essa terra é o nosso sangue, nosso suor. Os meninos, um a um, pareciam hesitar. O estardalhaço da destruição começava a se silenciar. Ela via o embalo nas expressões deles, a dúvida crescendo como uma luz tênue em meio à escuridão. Olha, Luciana. Não vai mudar nada, Marco disse, mas a confiança em sua voz estava perdida. Ele lançou um olhar furtivo para os outros, que agora pareciam mais curiosos do que agressivos. Oi, você não quer acreditar que o empresário vai ajudar a gente? Ajuda. Luciana se aproximou, com a determinação ardendo em seu olhar. A verdadeira ajuda é aquela que garante que cada um de vocês tem uma chance de prosperar sem desamparar outros. Os grandes podem oferecer dinheiro, mas vocês podem fazer escolhas. E elas farão a diferença. Pedro segurou a mão da irmã, ambos olhando para Luciana. Era o primeiro sinal de esperança que ela via em suas expressões desde a confusão começou. E ali, naquele momento de vulnerabilidade, Luciana decidiu que iria mostrar que a luta valeria a pena. Eu quero que todos vocês voltem aqui amanhã. Eu vou preparar algo para explicarmos aos seus pais o que está acontecendo. Quem sabe, juntos, possamos encontrar uma solução. Os meninos se entreolharam, começando a murmurar. Luciana viu os rostos suavizarem, a tensão começando a dar lugar a um diálogo novo. O empresário observava, mais tenso agora, como se a sua participação havia se tornado um absurdo.
Antes que conseguíssemos entender a transformação que começava a acontecer, um estrondo ecoou. A porta do celeiro se abriu abruptamente, batendo nas paredes e fazendo todos se virarem. Era Marta, uma vizinha idosa que, ao ouvir os gritos, viera apressada. Luciana! O que está acontecendo? Ela estava ofegante, olhos arregalados ao perceber a cena à sua frente. Eu ouvi sobre a briga na feirinha, estamos tentando salvar o que é nosso, Marta. Luciana explicou, sentindo uma onda de gratidão ao ver a amiga ali. Um aliado inesperado podia ser o detalhe que faltava. Marta olhou para os meninos e então para o empresário, percebendo as tensões. Vamos nos unir, Luciana. Temos mais força quando estamos juntos. Esses meninos precisam saber que aqui é um lar. A chama da esperança foi reacendida, trazendo um novo sentimento de força à palpitante comunidade que há muito tempo parecia ameaçada. Luciana sorriu, sentindo a resiliência do grupo se formar diante dela. Mas o empresário, percebendo que seu poder estava escorregando por entre os dedos, não parecia disposto a desistir. Seus olhos se estreitaram e, com um tom calculado, ele disse: Vocês realmente acham que isso vai parar aqui? Isso está apenas começando. O recado estava claro, e a luta estava longe de acabar. Mas agora havia um novo combustível no coração de Luciana e de todos os que a cercavam. E mesmo que dúvidas ainda ecoassem, uma pergunta deixou inquieta. Até onde aquele empresário estaria disposto a ir para conquistar o que queria? O dia seguinte chegou com um manto de incerteza, mas Luciana não poderia ceder à dúvida. O sol brilhava à sua frente, repousando sobre a terra que tanto amava, mas a realidade que se desenrolava a seu redor era pesada, como uma nuvem negra prestes a desabar. Os meninos e seus pais se reuniram no celeiro, e seria ali que ela tentaria acender a chama da luta em seus corações. Conforme as famílias se acomodavam, Luciana tomou um leve respiro, tentando organizar os sentimentos que fervilhavam dentro dela. Os olhares de esperança e preocupação se cruzaram, e ela percebeu que aquele momento significava muito mais do que simplesmente discutir um plano. Era uma oportunidade de reconexão, um grito de resistência contra a desilusão que começava a se instalar. Obrigada a todos por terem vindo, começou, sua voz levemente trêmula, mas firme. Eu sei que há muitas incertezas e dúvidas no ar. O que estamos enfrentando não é só a perda da nossa terra, mas a possibilidade de perder a essência do que somos. Enquanto falava, viu Pedro e Ana segurando as mãos um do outro, a apreensão estampada em seus rostos. Aquela imagem a impulsionava ainda mais. Essa terra é nosso lar, nossa história e nosso futuro. E eu não vou permitir que alguém tire isso de vocês. Um murmúrio de emoção percorreu a sala. As mães, com os olhos cheios de lágrimas, assentiam com a cabeça, enquanto os pais sussurravam algo que apenas Luciana podia ouvir: vontade de lutar. Vocês lembram quando todos juntos plantamos as flores ao redor da praça? Eram dias de risadas, de calor humano. É essa união que precisamos resgatar, por mais difícil que pareça. Nesse momento, Marta se levantou. E se fizermos mais do que só falar? Se formos até a prefeitura e mostrarmos a eles que somos uma comunidade forte? Que a união é o nosso maior patrimônio? A ideia reverberou entre os presentes, acendendo uma chama de esperança. Luciana sorriu. Se antes a luta parecia um esforço solitário, agora aquele grupo começava a parecer uma verdadeira corrente de solidariedade. Vamos fazer isso. Cada um de vocês, com sua voz, pode impactar o futuro das nossas crianças. Elas precisam ouvir que não estão sozinhas, disse Luciana, a emoção preenchendo suas palavras. Eu sei que alguns de vocês podem estar com medo, mas se não lutarmos agora, o que será do amanhã? Nesse momento, um garoto que estava mais ao fundo levantou a mão, hesitante. Luciana o incentivou a continuar. Mamãe, e se a gente perder? E se tudo isso não funcionar? A pergunta cortou a sala como uma faca. As lágrimas ameaçavam escapar dos olhos de Luciana enquanto ela olhava para o filho. Filho, a vida é cheia de riscos. Mas o maior fracasso é desistir. E nós não vamos desistir. Se a gente falhar, vamos levantar e tentar de novo. Mas se não lutarmos, a certeza é que já perdemos. Um silêncio contemplativo tomou conta do celeiro. As expressões de dor, ansiedade e medo agora eram acompanhadas de uma nova determinação. Luciana percebeu que aqueles olhares, antes vazios, estavam agora cheios de vida e desejo de mudança. Tinha um novo plano em mente. Ao olhar para todos ali, ela se deu conta de que não estava sozinha. Juntos, poderiam desafiar as probabilidades. O empresário e suas ameaças eram apenas uma sombra, e a luz daquele coletivo começava a brilhar com mais intensidade.
No entanto, um pensamento inquietante não saía da mente de Luciana. E se ele estivesse, de fato, mais preparado do que parecia? À medida que o grupo começava a se organizar para a audiência, ela soltou um suspiro profundo. Aquela luta não seria fácil, e a batalha estava apenas começando. Na calada do celeiro, uma porta se fechou abruptamente, ecoando um aviso que todos sentiram. A batalha seria mais feroz do que esperavam. Luciana olhou ao redor e percebeu que precisava desvendar cada movimento do empresário. Que táticas ele usaria a seguir? Ela sentiu que a resposta estava próxima. Quais segredos ele carregava que poderiam ser a chave para a libertação ou o ocaso da sua luta? O dia amanheceu com uma brisa leve, como se a natureza sentisse a tensão no ar. Luciana já estava de pé, o coração acelerado com a expectativa. Hoje seria o dia em que se apresentariam na prefeitura. A sensação misturava esperança e apreensão em sua mente. Enquanto caminhava em direção ao celeiro, refletia sobre as palavras que precisaria escolher com cuidado. Queria que cada frase ecoasse na mente de todos. Assim que entrou no celeiro, viu as famílias já reunidas. Os meninos estavam animados, rindo e brincando, mas Luciana notou que havia um fio de ansiedade que pulsava entre os adultos. Olhos se entreolhavam, incertos quanto ao que estava por vir. Elas eram uma comunidade unida, mas também fragilizada por um medo coletivo. E se todo o esforço fosse em vão? Ela respirou fundo e começou a falar. Hoje é um dia importante. É o dia em que vamos mostrar para todos o quanto nossa comunidade é valiosa. A sala reagiu com murmúrios encorajadores, mas Luciana percebeu que a coragem ainda estava se formando entre eles, como uma chama que se recusava a apagar. Marta, sempre impulsionadora, levantou-se novamente. E se a gente se dividisse em grupos e preparasse nossas vozes? Vamos juntos, em coro, mostrar que não estamos sozinhos. Luciana viu uma luz brilhar nos olhos das crianças, e um pensamento súbito a atingiu como um raio. Por que não aproveitar essa energia? Ela sorriu, sua mente se agitando com ideias. Sim, vamos fazer uma pequena apresentação. Podemos trazer músicas, histórias e até fazer cartazes. A arte e a alegria são nossas melhores armas. A sala começou a se agitar, a alegria contagiando os ânimos. Os meninos corriam pela sala, desenhando cartazes com desenhos coloridos que retratavam árvores, flores e casas que significavam seus lares. As mães começaram a sussurrar entre si, planejando quais canções fariam parte da apresentação. Luciana se sentiu preenchida por um amor profundo e por um propósito renovado. No entanto, quando a empolgação aumentava, uma vozinha fina interrompeu o diálogo. Era o garoto que havia perguntado sobre perder a luta. Mamãe, e se o empresário trouxer muita gente? E se eles não ouvirem a gente? A sala se silenciou. Luciana sentiu seu coração apertar. A dúvida de uma criança era um eco do que muitos ali estavam pensando. Não importa quantas pessoas estejam contra nós. O que importa é a verdade do que defendemos. E essa verdade vale cada esforço. Ela se agachou, colocando-se à altura do garoto. Vamos nos unir, e juntos vamos fazer barulho. Não só com nossas vozes, mas com nossos corações. Nesse momento, ela viu Pedro puxando a mão de Ana e se aproximando. Eu quero fazer um cartaz, disse ele com um brilho novo nos olhos. Ana o acompanhou, e logo outras crianças se juntaram a eles, formando um grupo colorido e barulhento. Luciana sorriu, sentindo que as sementes de esperança estavam crescendo. Enquanto as horas passavam, a alegria voltava a tomar conta do celeiro. Luciana os observou, pensando em como aquela luta era muito mais do que apenas salvar aquele pedaço de terra. Era sobre preservar a infância, os risos e a maneira como cada um daqueles meninos e meninas via o mundo. Mas, em meio a isso, uma sombra atravessou seu pensamento. E se as investidas do empresário fossem mais calculadas do que ela pensava? O que ele estaria preparando enquanto eles estavam ocupados criando cartazes? A ansiedade retornou, como um vento frio. Luciana se questionou se estava preparada para o que viria. Com essa reflexão, ela se sentiu ainda mais determinada. A verdade estava nas mãos deles, mas a batalha não seria fácil. O caminho até a prefeitura estava tomado de incertezas, mas havia naqueles corações uma certeza inabalável. Unidos, eram invencíveis. O que Luciana não esperava era que o empresário estava mais próximo do que imaginava, observando cada passo que davam. O tempo estava se esgotando, e ela precisava agir rapidamente. O sol já estava alto quando Luciana e as famílias deixaram o celeiro, cada passo ressonando como um mantra de determinação.
O caminho até a prefeitura parecia mais longo do que o normal, e as risadas das crianças ecoavam na sua mente, mesclando-se com a ansiedade que crescia como um monstro à espreita. Todos tinham um papel a desempenhar naquele dia. Os meninos e meninas seguravam os cartazes com força, as cores vibrantes contrastando com seus rostos ansiosos. Marta marchava ao lado de Luciana, seu olhar firme. Vamos fazer isso juntas, Luciana. A nossa união é a nossa força, disse ela, e a partir daquela frase, uma onda de coragem se espalhou no meio do caminho. Marta parou e olhou para as crianças. Vamos cantar para levantar nosso ânimo. As crianças, mesmo sem entender completamente o que estavam prestes a enfrentar, começaram a entoar uma canção simples que seus pais costumavam cantar para Dem. A melodia leve flutuou pelo ar, trazendo uma sensação de paz. Luciana se pegou sorrindo. Aquela música representava mais do que palavras. Era um grito de resistência, mas enquanto elas caminhavam, uma dúvida persistente queimava dentro de Luciana. O que aquele empresário realmente queria? O que aconteceria quando eles chegassem à prefeitura? As vozes das crianças eram suaves, mas sua mente se enchia de pensamentos sombrios, das intenções que ela sabia serem calculadas e frias. Quando chegaram à prefeitura, um grupo de pessoas esperava do lado de fora. Jornalistas, curiosos, claro, a equipe do empresário. Luciana sentiu um frio na barriga. A responsabilidade de representar sua comunidade nunca pesara tanto. Elas não eram apenas um grupo tentando salvar um pedaço de terra, mas um elo de esperança por um futuro mais simples, mais feliz. Olhando ao redor, Luciana avistou o empresário. Ele se destacava no meio da multidão, com um olhar desdenhoso, um sorriso que denunciava segurança excessiva. Ao seu lado, havia um punhado de pessoas, cada uma parecendo ter uma missão clara. Uma delas, um homem robusto com um paletó escuro, segurava papéis como se fossem armas. A visão fez o sangue pulsar nas têmporas de Luciana. Quando seu olhar se cruzou com o do empresário, uma nova determinação acendeu sua alma. Ele a conhecia. Ele sabia que ela representava a todos eles. Luciana virou-se para os pais e crianças, sua voz firme. Lembrem-se, estamos aqui por um motivo. Cada sorriso, cada lágrima dos nossos filhos, não pode ser ignorado. Momento certo, a vida gritava para elas. E ali estava, a emoção voltou a tomar conta. Alguém começou a gritar, mamãe, não vá. O eco da voz infantil transformou-se em um coro crescente. Foi como um grito de batalha, um pedido de união. O que Luciana não esperava era que, no fundo de sua mente, ela começava a perceber que talvez aquele clamor genuíno, pudesse muito bem ser a chave para sua vitória. A porta da prefeitura se abriu, revelando a sala vazia, mas carregada de tensão. Uma figura imponente se destacou na entrada. A presença do empresário tornava tudo mais real. Era hora de dar o primeiro passo. Luciana sentia o coração pulsando, cada batida ecoando em seu peito como uma bateria de guerra. Mas o que ela não sabia é que aqueles minutos poderiam mudar tudo. Um segredo que iria revirar suas esperanças e conectar realidades que estavam prestes a colidir. Enquanto a cerimônia começava, Luciana se preparava. E uma parte dela intuía que, ao defender o lar de todos, ela estaria prestes a descobrir algo a mais. Qual seria o impacto daquela apresentação? E se a verdade sobre o empresário viesse à tona de uma maneira que ninguém poderia prever? Luciana respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que se agigantava dentro dela. A sala estava repleta de rostos desconhecidos, mas também havia um brilho familiar nos olhos de Marta e nos pais que estavam ao seu lado. A determinação desses rostos era um lembrete poderoso do que estava em jogo. Quando o presidente da Câmara anunciou a abertura da reunião, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O empresário se levantou. Sua presença era quase opressiva. Estamos aqui para discutir o futuro dessa área, começou ele, a voz veloz e firme, como a lâmina de uma faca. Um novo empreendimento será instalado aqui, trazendo oportunidades de trabalho e desenvolvimento. Suas palavras dançavam no ar, prometendo um futuro que, à primeira vista, parecia radiante. Os olhares de Luciana e dos presentes trocavam expressões de dúvida, um misto de esperança e desconfiança. Mas, enquanto ele falava, Luciana sentia como se um imã atraísse a atenção dela. Um pequeno detalhe na mesa do empresário a fez hesitar, uma pilha de documentos com o nome da cidade em letras garrafais. Seu coração disparou ao perceber que havia algo mais, um projeto que envolvia não apenas a terra, mas as vidas de cada um ali. E na mente dela, uma pergunta que não parava de ecoar. Qual era o custo real por trás daquela oportunidade? O olhar do empresário passou por Luciana, e, nesse momento, foi como se ele tivesse lido sua mente. Um sorriso desdenhoso, e então,
O enigma se transformou numa certeza. Ele estava ciente da fragilidade que cercava o lugar que ela amava. Ela se levantou, determinada. Com todo respeito, senhor, o que exatamente esse empreendimento trará para nossas crianças? Para nossas famílias? A voz dela soou firme, mas dentro de si, tremia um pouco. Os murmúrios aumentaram. Os olhares se voltaram para Luciana, que nunca se sentiu tão exposta, mas também tão viva. O empresário manteve sua postura de superioridade, mas a réstia de desconforto que cruzou seu rosto não passou despercebida. Desenvolvimento significa progresso. Mais empregos. E, com processos adequados, todos se beneficiarão. Ele tentava vender um sonho, mas Luciana podia ver a verdade escondida sob sua superfície polida. E se essa mudança acabar com a alma da nossa comunidade? E se os empregos forem só temporários, enquanto que amamos for destruído para sempre? A sala estava silenciada, e Luciana sentia cada par de olhos cravado em seu ser. Pela primeira vez a coragem dela atingia um novo nível. Marta se levantou ao seu lado, a voz cheia de força. Não somos apenas números em um gráfico. Aqui estão nossas histórias, nossas memórias, nosso lar. E enquanto falava, as crianças nas fileiras mais ao fundo começaram a gritar novamente. Mamãe, não vá. Seus pequenos corações falavam por meio de uma linguagem que transcendeu palavras. Aquele clamor infantil crescia, um eco de resistência que preenchia o espaço. A sala estava começando a mudar, a energia estava mudando. O empresário começou a hesitar, e Luciana percebeu que o poder das vozes unidas ali poderia fazer a diferença. Mas, antes que ela pudesse dar continuidade, um homem na linha de trás, que parecia um pouco mais calmo, levantou a mão. Desculpe, posso questionar o empresário sobre o plano? A comunidade precisa entender melhor os impactos. A voz dele era a de um aliado inesperado, e a esperança, como uma luz tênue, começou a brilhar novamente. Enquanto a tensão se instalava, Luciana se perguntava, seria esse o momento de transformação que ela tanto desejava? E a verdade que sentia no coração poderia finalmente vir à tona? Do outro lado da sala, o empresário parecia cada vez mais ameaçado, o sorriso de confiança começava a se apagar. Luciana soube que a luta estava apenas começando e a revelação que todos esperavam poderia mudar tudo para sempre. Quem se uniria a ela nesse desafio? E, mais importante, qual seria a verdade que aguardava nas sombras daquela reunião? A sala estava eletricamente carregada, a tensão palpável como um fio desencapado. O empresário, percebendo que as vozes da comunidade se tornavam cada vez mais unidas e decididas, limpou a garganta, mas suas palavras já não tinham o mesmo efeito. Luciana sentiu um frio na barriga, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito, mas as dúvidas ainda dançavam na sua mente. O meu nome é Joaquim, disse o homem que se levantara. Entendo que todos aqui desejam o melhor para nossa cidade, mas precisamos nos certificar de que o que está sendo prometido se torne realidade. Precisamos de um diálogo aberto. Seus olhos eram cheios de sinceridade, e, mesmo sem pretender, ele trouxe uma nova onda de esperança às almas aflitas da sala. Luciana reparou nas reações ao redor. Algumas pessoas pareciam aliviadas, outras inquisitivas. O empresário estava começando a suar. Ele olhou para Joaquim, depois para a sala, como se tentasse calcular o tamanho da tempestade que se aproximava. Bom, Joaquim, ele começou, tentando recuperar o controle. O que vocês estão resistindo é o que muitos consideram uma oportunidade. Crescimento e melhorias para todos. Melhorias para quem? Interrompeu Marta. Devemos consultar aqueles que mais serão afetados. Vocês não estão apenas escrevendo números em um projeto. Vocês estão mexendo com vidas, com o lar das nossas crianças. Murmúrio tomou conta da sala novamente, agora, carregando uma sensação de comunidade e união. Luciana olhou para Marta, segurando firme sua mão. Ambas sabiam que a força estava na coletividade, e a cada palavra compartilhada, a sala se tornava mais um reduto de vozes, memórias e sonhos. Quantas famílias já foram forçadas a deixar suas casas porque os lucros vinham antes das pessoas? Provocou Joaquim, agora mais confiante. Não queremos apenas empregos temporários, queremos um futuro onde nossos filhos possam crescer seguros e felizes. Não é isso que queremos? Luciana balançou a cabeça, sentindo o calor das palavras de Joaquim ressoarem com a realidade que todos estavam vivendo. Ela se lembrou da infância na cidade, das brincadeiras no parque, das tardes em que cada esquina contava uma história. O empresário não tinha ideia do que estava prestes a perder. O olhar do empresário agora estava mais nervoso. Ele sabia que a resistência da comunidade poderia complicar seus planos.
O que deveria ser uma simples apresentação estava se transformando numa batalha pública. Vamos ouvir todas as vozes. Ele disse, tentando recuperar o controle. Vocês precisam entender que o progresso faz parte do desenvolvimento da atualidade. Progresso não é destruir o que amamos. Gritou uma mulher ao fundo, e a sala concordou com aplausos e gritos de apoio. A energia estava mudando, e Luciana sabia que a batalha pelo coração da cidade estava cada vez mais acirrada. As crianças, que antes estavam em silêncio, começaram a se manifestar de novo. Não querem que a gente brinque na rua? Uma delas perguntou, e Luciana sentiu suas lágrimas se acumularem. O empresário murchou sob a pressão, mas ainda tentou render seu charme arrogante. Não se preocupem, a segurança de vocês é prioridade. Prioridade? Luciana interrompeu, levando a voz à altura da adrenalina crescente. Como vocês estão garantindo isso? Em quantas reuniões vocês estiveram com as nossas famílias, com os nossos cidadãos antes de apresentar esse projeto? Intervalos de silêncio seguiam-se a cada interrupção, mas todos os olhares estavam em Luciana. O impacto das palavras dela estava se refletindo na sala. Não havia como voltar atrás agora. Quando finalmente o empresário parecerá perdido e sem palavras, um clique se fez audível. Uma porta lateral se abriu, revelando a figura de um jornalista local, câmera em punho. Eu ouvi daqui. Vocês se importam se eu filmar isso? Ele perguntou, um leve sorriso malicioso nos lábios. Os murmúrios aumentaram ainda mais, e Luciana percebeu que uma nova dimensão estava prestes a ser aberta. A verdade não só ecoaria entre eles, mas agora estava prestes a ganhar o mundo. A batalha estava forte, mas com aliados inesperados à vista, a esperança pulsava como nunca. Seria esse momento que mudaria tudo? Mais vozes se juntariam à luta, ou as fraquezas do empresário se tornariam evidentes antes que a oportunidade se esgotasse. Luciana sabia que o próximo passo era crucial. A sala da prefeitura fervia. O clima tinha mudado drasticamente. As vozes unidas da comunidade ecoavam com uma força que Luciana nunca imaginara ter acesso. Ela olhava ao redor e via rostos conhecidos acenando com aprovação. A esperança que começou a germinar a partir da feirinha agora florescia como um jardim exuberante, cheio de vida e energia. Enquanto os murmúrios da plateia cresciam, o empresário ensaiou um sorriso, mas Luciana podia perceber a frustração se acumulando em seu olhar. Ele sentia a pressão, e isso a deixava aliviada. Com a câmera do jornalista registrando cada movimento, ela sabia que a coragem coletiva começava a ressoar mais forte. Estamos aqui por um motivo, disse Joaquim, a voz firme, enquanto todos os olhos estavam sobre ele. O futuro da nossa cidade não pode ser decidido por uma só pessoa, por um projeto que não escuta o coração da comunidade. Precisamos prezar pelo que construímos juntos, não pelo que pode ser apenas arrancado em busca de lucro. O empresário tentava intervir, mas as palavras de Joaquim pressionavam como um peso imenso, profundamente enraizado. As nossas histórias merecem ser contadas. E, mais importante, merecem ser respeitadas. Luciana olhou para seus filhos, que observavam com olhos brilhantes. Pedro segurava a mão de Ana com firmeza, e Luciana sentia um imenso amor invadindo seu peito. Para eles, ela lutava. Para que nunca perdessem o contato com suas raízes e a essência de quem eram. Nós não somos apenas números. Somos vidas, memórias e uma comunidade unida. A energia naquele espaço se intensificava a cada palavra. Deem uma chance aos nossos filhos de terem um futuro aqui, Luciana continuou, agora fervendo até o último átomo de sua ser. Nós merecemos um espaço para crescer, para brincar, para amar. Este lugar é tudo o que temos e queremos deixá-lo ainda melhor para as próximas gerações. As crianças começaram a repetir junto com Luciana. Aqui é o nosso lar. A energia contagiava a sala, formando um coro inabalável que ecoava nas paredes. Luciana pôde ver a incredulidade na expressão do empresário se transformar em medo. Foi então que uma mulher, que até aquele momento ficara calada, levantou-se e disse: a nossa cidade já passou por dificuldades. Não podemos permitir que a ganância de poucos destrua o que muitos construíram. A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. Agora Luciana conhecia a força que possuíam juntos. A ideia de proteger suas terras e suas histórias tornava-se uma onda poderosa, robusta, como a terra que crescia sob seus pés. Quando o empresário se levantou para tentar recuperar o controle da reunião, Luciana o interrompeu. Você pode ter seu dinheiro e influência, mas o que você não pode comprar é o amor que temos por este lugar. Nós não aceitamos mais que nossas vozes sejam silenciadas. A tensão era palpável.
Ele hesitou, e no fundo da sala, as mães começaram a segurar suas crianças, assim como Pedro e Ana estavam agarrados a Luciana. O empresário, percebendo que não teria sucesso, tentou desferir seu último golpe. Se a comunidade continuar a se opor, pode haver repercussões. Vocês podem causar um retrocesso que nem todos aqui conseguirão reverter. A ameaça pairou no ar, mas Luciana não vacilou. Estamos prontos para lutar. Esse é um lar que vale a pena defender e lutar. Respondeu ela, e a sala inteira se uniu em gritos de aprovação. As luzes da prefeitura brilhavam mais do que nunca. O empresário, percebendo que perderá o apoio da plateia, começou a recuar suas palavras, a arrogância envolvendo seu olhar lentamente se dissipando. Ele se virou e começou a deixar o espaço, enquanto murmúrios de desaprovação seguiam seu rastro. E naquele momento, Luciana sentiu uma onda de alívio tomar conta de si. Com seu coração pulsando, olhou para as crianças e viu a centelha da esperança se acender em seus olhares. Eles tinham vencido aquela batalha, mas a luta pela terra e pela comunidade ainda estava longe de acabar. No final, a reunião teve um tom de vitória. O empresário não teria sua forma de exploração. Ele não poderia destruir aquela comunidade viva e pulsante. Assim que todos começaram a se dispersar, quando a última luz da sala se apagou, Luciana respirou fundo. Um sorriso brotou em seus lábios. Sua luta só havia começado, mas não estava sozinha. Os laços feitos na luta criaram uma corrente poderosa, e, com a comunidade ao seu lado, toda e qualquer adversidade poderia ser superada. E assim, enquanto as crianças sorrindo se uniam a seus pais, Luciana soube que aquela era a verdadeira essência da vida. Proteger, amar e lutar pelo que realmente importa. E você, está disposto a lutar pelo seu lar e por sua comunidade? Então, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final que nos tocou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer do mundo um lugar melhor.